Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 11 a 18. Maria tinha ficado perto do túmulo, do lado de fora, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para olhar para dentro do túmulo. Ela enxergou 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? E ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Dizendo isto, Maria virou-se para trás e enxergou Jesus em pé, mas ela não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? Quem procuras? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu irei buscá-lo. Então Jesus falou: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures, pois ainda não subi para junto do Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto de meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que lhe tinha dito. Muito bem. Bonito que a gente está no tempo pascal, né, minha gente? E o tempo pascal, essa passagem aqui nos fala nesse tempo pascal, porque fala da ressurreição de Jesus. Nesse texto aqui é quando Jesus ressuscitado aparece a Maria Madalena. E ao aparecer para Maria Madalena, a gente tem uma surpresa aqui. Maria Madalena não reconhece Jesus. Ela viu Jesus e não reconheceu Jesus. Ela até achou que Jesus fosse uma pessoa ali comum, um trabalhador que estava por ali, um jardineiro, cuidava ali do jardim que havia ao redor daquele túmulo. É uma coisa que a gente tem que se perguntar. Por que que Maria Madalena não reconheceu Jesus? Porque, olha, primeiro que ela foi para o túmulo chorar a morte de Jesus. Ela estava sentindo falta dele, chorando por causa dele. E mais do que isso, ela teve uma vida completamente transformada por Jesus. E aí Jesus aparece para ela e ela não reconhece ele. Não é estranho isso aí? Por que será que essa mulher não reconheceu Jesus? Justamente ela que estava chorando a morte de Jesus, justamente ela que teve uma vida totalmente transformada por Jesus. Você acha que a coisa não pode piorar? Pode. Porque pensa comigo aqui. Ela está lá chorando a morte de Jesus. Aí, ela olha para dentro do túmulo, diz aqui o texto, ó. Enquanto chorava, inclinou-se, deu uma viradinha assim, ó, e deu uma olhadinha lá dentro do túmulo. O que ela viu lá? Ela viu Jesus lá? Não, Jesus está ressuscitado. Mas o que ela viu lá? 2 anjos. Ô Paula, você abre uma porta, você vê 2 anjos lá dentro, e você nem reconhece, porque 2 anjos não são 2 pessoas, são seres celestiais, é a presença do céu. E ela não conseguiu ver aqueles 2 anjos, não reconheceu 2 seres do céu, celestiais. Tem alguma coisa errada aí. Depois ela vê o próprio Cristo, aquele que mudou a vida dela por completo, e ela olha para ele e acha que ele é um sujeito comum. Minha gente, a gente precisa tentar entender isso aí. Porque essa mulher acabou de ver 2 seres celestiais, acabou de ver o próprio Cristo e não reconheceu ninguém. E olha, ela não era novata de caminhada, não. Ela já estava caminhando com Cristo, já tinha um tempo. Então me explica isso. Ou melhor, nós precisamos nos perguntar sobre isso. Sobretudo, se você já está aqui, ó, no Sorrindo para a Vida, fazendo estudo bíblico com a gente toda semana, né? Está aqui, já tem uma caminhada de fé. Será que você e eu, nós reconhecemos Jesus, nós reconhecemos a presença do céu, representado por esses anjos também, na nossa vida, no nosso dia a dia?
Hoje, estamos na parte da manhã, início do nosso dia. São 8 horas e 45 minutos. Nós temos um dia todo pela frente. Será que nós vamos reconhecer nesse dia a presença do céu, a presença de Jesus nesse nosso dia? Porque às vezes a gente acha que porque nós já estamos caminhando com Jesus, porque nós já temos uma caminhada como Maria Madalena já teve, porque nós tivemos uma vida transformada por Jesus, como Maria Madalena teve, que é fácil, que é simples a gente reconhecer Jesus no nosso dia. Porque algo de errado tem aqui. Essa mulher não reconhecer Jesus, tem algum problema aqui. E nós vamos ter que entender o que é, para que isso não aconteça conosco. Porque Jesus fala conosco, está conosco, Ele vem até nós, manda anjos até nós o dia todo. Nós precisamos aprender. E não é por sensibilidade, não é por algo especial, não, é pelo dom da fé. Nós precisamos reconhecer Jesus no nosso dia a dia, a presença de Jesus no nosso dia a dia, a presença dos anjos que Ele manda na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós precisamos fazer como ela, Maria Madalena, dá uma olhadinha assim, ó, e dá uma procurada. Dê uma procurada, mas vê e enxergar de fato e ver de fato a presença de Deus ali. Eu me lembro de uma vez, uma conhecida minha foi à missa. Ela participa da missa às 7 horas da manhã. A missa geralmente termina lá na paróquia 7h30, 7h40. É o tempo que ela tem para ir caminhando até o trabalho, que o trabalho começa às 8 da manhã. Aí ela me contou que um dia a missa atrasou um pouco e ela comungou, foi para o banco. Na hora que ela sentou, a missa acabou. Ela falou: Denise, eu gosto sempre de fazer ação de graças, uns minutinhos. Não deu tempo, eu tinha que sair rápido para poder não atrasar para o trabalho. Ela falou: então eu vou caminhando para o trabalho e vou rezando, né? Louvando a Deus aqui, louvando a Jesus, fazendo minha ação de graças pelo caminho. E assim ela foi rezando interiormente pela rua. E aí um senhor passou do lado dela, o senhor usando um chapéu. Lá em Minas é muito comum, né? O senhorzinho usando o chapéu de palha dele. Na hora que passou do lado dela, ela de boca calada, passando. Quando ela passou do lado dela, ele levantou o chapéu. Fez assim, cumprimentou, levantou o chapéu e abaixou. Ela ficou encucada com aquilo. Encucada lá em Minas, ficou pensando naquilo. Tá? Deixa eu traduzir aqui. Voltou e falou assim: ô meu senhor, o senhor tirou o chapéu aqui enquanto eu passava? Por quê? Falou: minha filha, você está rezando, não está? Como é que o senhor sabe? Não sei, mas deu para perceber que você estava rezando. Está vendo? Esse homem conseguiu perceber ali a presença do céu. Porque ele viu alguém rezando, mesmo sem saber de fato, sem saber direito que ela estava rezando, que ela não estava falando nada, só estava passando pela rua. Mas ele percebeu que havia algo de Deus ali. E Maria Madalena, infelizmente, é um mistério por enquanto para nós, né? Como é que essa mulher vê 2 anjos, conversa, não, e ela só não viu não, piorou. Ela conversou com 2 anjos. Gente, como é que uma mulher dessa conversa com 2 anjos e não sabe que são 2 anjos? Pelo amor de Deus, os anjos conversaram com ela: minha filha, por que você está chorando? O que você está procurando? E ela responde. Aí depois ela vira para trás e ela também só não vê Jesus, não. Ela conversa com Jesus. Ainda fica brava com ele: se foi você que pegou aqui o meu Senhor, me fala que eu vou lá buscar. Ainda brigou com o Senhor. Ainda brigou com Jesus, né? Ela vê os anjos, ela conversa com anjos, ela vê Jesus, ela conversa e briga com Jesus, mas ela não sabe que são anjos e não sabe que é Jesus. Ah, minha gente, que história é essa? Como é que se explica um negócio desse? A explicação está no versículo 13. Vamos comigo lá no versículo 13. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? E aí olha a resposta dela: levaram o meu Senhor. Foi por isso que Maria não enxergou Jesus, porque ela acha que Jesus é dela. Ela acha que Jesus pertencia somente a ela. Levaram o meu Senhor. Ela acha que Jesus é um bem adquirido, que Jesus pertence a ela. E nós não podemos nos esquecer que Ele é nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus não é seu, Jesus não é meu, Jesus é nosso.
porque ela estava olhando somente para si, olhando somente para ela, achando que Jesus pertencia a ela. Ela não conseguia ver nada, ela não conseguia ver o próprio Jesus, ela não conseguia ver a manifestação de Deus ali com a presença daqueles anjos, mesmo tendo conversado com aqueles anjos, mesmo tendo conversado com Jesus. Ela até brigou com Jesus, mas ela não sabia que ali estava se manifestando Deus ali dentro daquele túmulo. Ela não sabia que estava ali Jesus ressuscitado diante dela. Por quê? Porque ela disse: levaram o meu Senhor, Ele é meu, Ele pertence só a mim. É só do meu jeito. Olha, é só o meu jeito de rezar que está certo. É só o movimento que eu participo lá na minha paróquia que é o de verdade, que é o que funciona. É só a minha comunidade que é boa. É só a minha paróquia que dá certo nesse lugar. Cuidado. Porque quando nós falamos essas expressões, nós estamos fazendo como Maria Madalena. Nós estamos achando que Jesus nos pertence. E é o contrário, é exatamente o contrário. Nós que devemos nos pertencer a Jesus. É exatamente o contrário. Nós não podemos achar que Jesus é um bem adquirido. Nós não podemos achar que Jesus nos pertence. Nós não podemos achar que o nosso movimento, a nossa pastoral, a nossa comunidade, a nossa paróquia é a única coisa certa, que o resto está errado. Porque senão nós deixamos de ver Jesus. Senão nós vamos deixar de enxergar Jesus e vê-lo verdadeiramente como Ele é. Senão nós vamos ficar falando igual a Maria Madalena. Levaram o meu Senhor. Ela é tão encismada nela mesma que ela ainda diz para Jesus, achando que é um jardineiro, né? Ela ainda fala assim: me fala onde você colocou ele, que eu, com as minhas forças, vou lá buscá-lo. Está tudo nela. Nós precisamos tomar cuidado. Nós não podemos deixar isso acontecer. Nós não podemos ficar presos nas nossas coisas. Engraçado que semana passada eu estava num sufoco de trabalho. Muito trabalho, coisas normais do trabalho, né? Você também passa por isso. Às vezes tem umas épocas que a gente está com muito mais atividade do que o padrão. E lá a gente está num trabalho frenético, lá na nossa equipe de trabalho, com muitas responsabilidades. Afinal, como vocês sabem, são 7 obras sociais, a gente tem que fazer o trabalho bem feito. E eu já sabendo que essa semana seria mais pesada ainda. E aí o Rafael, o diretor do programa, no meio da semana me liga, me manda uma mensagem. Falou: Denis, queria te convidar para pregar no Sorrindo para a Vida na segunda-feira. E aí na hora eu pensei assim: não vou não. Eu estou com muita coisa para fazer. Essa semana já está muita coisa. Semana que vem eu vou ter que estar aqui cedo. Porque o bicho está pegando. Não vai dar tempo não. De repente eu parei e falei assim: já entendi. Já entendi que é Jesus me chamando para eu rezar de novo. Porque eu estava esfriando na minha vida de oração aquela semana. O trabalho estava tomando conta de tudo. E ia continuar assim nessa semana também. Eu ia atropelar, eu estava deixando de rezar minhas práticas de oração, eu estava deixando de ter tempo até com coisas básicas na vida, porque o trabalho estava me atropelando, estava tudo fugindo da ordem. Falei: Jesus, eu entendi. Ali, naquele contato que o Rafael, diretor do programa, que é meu amigo de longa data, fez comigo, eu entendi que eu precisava ver Jesus ali. E aí, calma, vamos botar as coisas em ordem. E quando você coloca em ordem, o trabalho flui muito mais fácil. As coisas fluem com mais naturalidade. Graças a Deus. Foi para experimentar um pouquinho disso que nós estamos conversando aqui, que nós estamos meditando na palavra de Deus. De perceber os sinais, de reconhecer Jesus ali. Eu reconheci que era Jesus me chamando. Volta, você vai ter que preparar a pregação, então você vai ter que primeiro voltar a sua vida em ordem de novo, voltar com a sua vida de oração de novo, organizadamente, equilibrar, para poder testemunhar na segunda-feira. Eu entendi ali que eu estava só em mim, só no trabalho, em mim. Não é assim que funciona. Vamos botar as coisas em ordem. Porque olha, vamos lá, Maria Madalena não reconhece Jesus.
E a gente já entendeu por quê. Ela não vê os anjos, não sabe que são anjos. Ela vê os anjos, não sabe que são anjos. Conversa com os anjos, não sabe que são anjos. Ela olha para Jesus, não sabe que é Jesus. Conversa com Jesus, não sabe que é Jesus. Briga com Jesus, não sabe que é Jesus. E a gente já entendeu por quê. Porque ela acha que Jesus pertence somente a ela. Levaram o meu Senhor. E aí o que acontece no desdobramento disso? Jesus dá uma bronca nela. Vai dizer que não. Vamos para o versículo 16. No versículo 16, Jesus diz a ela, então Jesus falou, Maria! Tem uma exclamação aí. Se você não entrar no texto, você não entende o texto, tá? Porque tem uns que vão ler assim, aí Jesus olhou para ela, depois dá não reconhecer anjo, não reconhecer Jesus, brigar com Jesus. Aí acho que Jesus virou para ela e falou assim, Maria. Não, meu filho. Ela acabou de brigar com Jesus. Jesus chacoalhou ela. Falou assim, Maria. Desculpa, bati aqui o microfone. Atrapalha vocês. Maria. Ele deve ter falado isso, mas não está na Bíblia, tá? Acorda para a vida, minha filha. Para alguns aqui nesta manhã, este programa não deve se chamar Sorrindo para a Vida. Tem que se chamar Acorda para a Vida. Se você está achando que Jesus é só seu, acorda para a vida. Jesus falando, Maria, acorda para a vida. Sou eu, minha filha. Olha para mim. Mas olha o que Jesus continua dizendo. Versículo 17. E Jesus diz, não me segures. Porque ela queria segurar Jesus só para ela. Jesus é meu e de mais ninguém. Ele é só meu, ele fica só comigo, no meu mundinho. Ninguém nem sabe que eu sou católico. Jesus é tão escondido, Jesus é tão meu, que ninguém nem está sabendo que eu sou católico. Ninguém nem sabe que eu amo a Jesus. É lógico, se ele é só seu, você não dá testemunho do que você vive. Você não coloca para fora. Tanto que, qual é a ordem de Jesus para ela? Jesus diz, não me segures e vai dizer aos outros que eu ressuscitei. Ou seja, vai anunciar. Vai falar sobre mim. Não fica só com você não, leva para os outros. Não prenda a mim só em você, mas leve para os outros. Aí você vai ver Jesus de fato. Tanto que, qual foi o anúncio de Maria Madalena? Versículo 18. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, e o que ela anunciou? Eu vi o Senhor. Maria Madalena só vê de fato Jesus, só anuncia, só pode afirmar, eu vi o Senhor, quando ela deixa de ser egoísta, quando ela deixa de querer manter Jesus só junto dela e passa a anunciar aos outros, passa a testemunhar esse Jesus, passa a levar a Jesus aos outros e poder afirmar, Ele é nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, a gente não pode cair nessa tentação de achar que Jesus nos pertence, de achar que Jesus é só nosso, de manter um relacionamento. Tem muita gente que pega a passagem bíblica e estuda e interpreta essa palavra de modo equivocado, para dizer o mínimo. Eu tenho que viver minha relação com Jesus, minha vida de oração lá num quarto fechado, e ninguém lá fora precisa saber. Sim, você tem os momentos que você tem que viver a sua intimidade com Jesus. Você não precisa expor sua intimidade com Jesus, mas você precisa testemunhar o que você vive com Jesus. Uma coisa está intimamente ligada à outra. Não dá para eu separar a minha vida espiritual da minha vida cotidiana. Nós precisamos anunciar Jesus com a vida que nós levamos. As pessoas precisam bater o olho em nós e saber, esse aí é católico, essa aí é católica. Como aquele senhor que passou do lado daquela moça, levantou o chapéu porque sabia que ela estava rezando, mesmo sem ela abrir a boca. As pessoas precisam reconhecer em nós que nós somos testemunhas, que nós vimos o Senhor. Nós precisamos dar este testemunho. Nós precisamos de fato ver Jesus. Não podemos mais deixar Jesus passar desapercebido na nossa vida.
Não podemos mais confundir Jesus com jardineiro, como fez Maria Madalena. Não podemos achar que Jesus é uma pessoa comum. Nós não podemos mais ver as grandes manifestações de Deus na nossa vida e achar que elas não são nada. Meu irmão, minha irmã, isso só vai acontecer quando nós deixarmos o egoísmo de lado e acharmos que Jesus nos pertence, que Jesus é nosso, e esquecemos que Ele é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não é meu, Ele é de todos nós. E por isso eu tenho que levá-lo aos outros, eu tenho que anunciar. Aí eu vou poder dizer, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Como tantos viram o Senhor, tantos santos e santas na igreja, porque eles experimentaram de fato essa graça do Jesus ressuscitado, que me coloca em movimento, que me faz levar isso aos outros. Eu não posso mais querer manter Jesus no meu mundinho. Já pensou se São Francisco de Assis, quando ouviu aquela mensagem sentado lá na igreja, ouviu a pregação evangélica, né? Vai, pega seus bens, vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem e me segue. Já pensou se ele tivesse fechado nele mesmo? Nós não teríamos o grande São Francisco. Já pensou se Madre Teresa de Calcutá, andando pela Índia, quando viu lá um irmão de rua, sofrido, muito sofrido, moribundo já, olhou para ele e ela viu ali o Cristo crucificado. Já pensou se ela tivesse guardado aquilo só para ela? Nós não teríamos a grande, santa Madre Teresa de Calcutá. Irmã Dulce, sempre falo dela, né? Sabe que eu sou devoto, quem me conhece. Já pensou se ela tivesse visto aqueles enfermos todos lá em Salvador, tantas pessoas sofrendo, as doenças do corpo e da alma, se ela tivesse guardado aquilo, reconheceu Jesus ali, viu Jesus crucificado ali, tivesse guardado aquilo só para ela? Nós não teríamos a grande santa no Brasil, Santa Dulce dos pobres. E assim eu posso ficar citando o santo aqui o dia inteiro, se você quiser. Você não pode guardar só para si. Você precisa olhar Jesus na sua vida e anunciar isso aos outros. De que maneira? O próprio Jesus vai te dizer. Às vezes me perguntam, porque eu trabalho nas obras sociais aqui da Canção Nova, e às vezes eu trago alguns testemunhos aqui, né? E de situações, inclusive, às vezes muito duras, né? E isso, como eu sempre digo, é o nosso dia a dia lá. É o nosso dia a dia lá nas obras sociais. A gente lida com o sofrimento do outro. E às vezes me perguntam assim, ô Denis, como é que você consegue, você e a equipe toda, né? Como é que vocês conseguem trabalhar nas obras sociais? Porque todos os dias vocês lidam com o sofrimento do outro. Como é que você consegue ver o sofrimento assim e não se abalar? É muito simples. Vou dizer para o seu segredo. É você olhar para o outro e ver nele o Cristo. Porque Cristo está ali. Ele é o Cristo para nós. Quando entra alguém no centro médico, quando chega alguém nas nossas obras sociais, quando chega uma criança para praticar lá os esportes, quando chega um idoso, uma idosa para fazer lá a aula de artesanato, de computação, é o Cristo que chega. Quando você enxerga o Cristo, você fica numa felicidade. Quando você verdadeiramente vê o Cristo, você fica numa felicidade. Aquilo não te aborrece, não te entristece, não te pesa. Pelo contrário, torna o dia leve. Porque você recebe o Cristo. E você consegue acolher o Cristo. E você consegue oferecer o que você tem de melhor para o Cristo. É maravilhoso. Essa é a maneira que nós temos aqui de anunciar o Cristo. Uma das, né? De anunciar. É fazendo, por exemplo, trabalho nas obras sociais. É uma das maneiras que nós temos de não segurar o Cristo para nós. Porque a Canção Nova já trabalha com meio de comunicação. Tanta gente fala isso na cabeça da gente. Vocês já trabalham com meio de comunicação. Para que vocês vão mexer com obra social? Isso dá trabalho demais. Minha gente, é justamente porque nós não podemos reter o Cristo para nós. A Canção Nova, quanto mais ela se abre, seja pelo anúncio nos meios de comunicação, seja pelos eventos, recebendo você aqui, você quando vem aqui ao Cristo, que é recebido aqui, e também recebendo aqueles que mais sofrem, que mais têm dificuldade,
mais vulneráveis nas nossas obras sociais, é o Cristo que nós recebemos. É não segurar o Cristo para nós. É não manter, não vivemos fechados no Cristo. Já pensou? Falei de São Francisco, falei de Madre Teresa, falei de Irmã Dulce. Vou falar de um aqui agora que você vai... Para mim é santo, tá? Estou falando em meu nome, tá bom? Não estou falando em nome da Canção Nova, estou falando em meu nome. Para mim é santo. Monsenhor Jonas Abib. Para mim é. Já pensou se ele tivesse recebido a graça do batismo no Espírito Santo? Ali ele viu Jesus. Como ele nunca tinha visto, ele sempre testemunhou isso. E já pensou se ele tivesse mantido para ele mesmo? Já pensou se, como Maria Madalena, ele tivesse falado: é o meu Senhor, vou ficar só com ele aqui? Nós não estaríamos aqui agora. Nós não teríamos essa obra, que é a obra Canção Nova, que atinge milhões de pessoas pelos meios de comunicação e milhares de pessoas pelas obras sociais. Quantos e quantas, inclusive o testemunho que a Renata leu aqui no início do programa, inclusive as pessoas encarceradas, um irmão encarcerado, que hoje recebe a mensagem de Deus através de produtos de evangelização e através também da TV Canção Nova. Por isso nós não podemos segurar Jesus. Nós não podemos prender Jesus. Por isso Jesus disse: não me segure. Não me segure. Me leve para os outros. Como é que você vai fazer para levar Jesus para os seus? Como é que primeiro você vai fazer para reconhecer Jesus no seu dia a dia? Não achando que ele é seu, mas ele é nosso. Olhe para os seus irmãos. Olha para a vida. Sorria para a vida. Não queira que Jesus fale para você: acorda para a vida, mas agora você vai sorrir de fato para a vida. E testemunha, anuncia, leva Jesus, não segura Jesus. Leva Jesus para o outro. Tem tantas maneiras. Uma das maneiras, sendo muito franco com você, é ajudando obras sociais. Seja presencialmente, se você pode, vai lá e ajuda. Ajuda as obras sociais da sua paróquia, da sua comunidade. Ajuda também financeiramente essas obras, como nós te pedimos aqui. Nós sempre estendemos a mão a você, e nós não temos vergonha nenhuma de pedir. Você não tem vergonha de pedir, não? Não, porque nós não estamos pedindo para nós estamos pedindo para o próprio Cristo que nós recebemos aqui. E você a nos ajudar, vai ajudar o próprio Cristo que nós recebemos aqui. Porque aqui nós abrimos as obras. Eu disse para você, quando nós recebemos as pessoas, sobretudo as mais sofridas, nas nossas obras sociais, nós acreditamos, nós entendemos que é o próprio Cristo que nós recebemos. Por isso que isso não é um peso para nós. Pelo contrário, é uma alegria, uma felicidade. E por isso nós estendemos a mão para você e pedimos: nos ajuda. Coloca esse Cristo para fora aí, não segura esse Cristo. Nos ajuda a manter as nossas obras sociais. Participa, e nos ajudando é você participar conosco. Quem ajuda, a gente já aprendeu isso tantas vezes na Canção Nova, quem ajuda uma obra de evangelização tem méritos de evangelizador. Desde pequeno eu aprendo isso aqui com a Canção Nova. Então nos ajuda, nos ajude, né? Faça a sua parte, seja com a Canção Nova, mas também de outras maneiras que o Espírito Santo te iluminar, te inspirar a fazer. Não retenha Jesus para você. Estamos no tempo pascal, tempo de alegria, tempo de felicidade. Partilhe o que você tem. E a primeira partilha que você deve fazer, que é partilhar o que você tem de mais importante na sua vida, o Cristo. Não ache que ele é seu, não o segure, anuncia. E anuncia, aí você vai poder dizer: eu vi o Senhor. Porque quando você anuncia, você de fato vê o Senhor, você vê Jesus. Quando eu entro lá nas obras sociais da Canção Nova, não só eu, mas todos nós que trabalhamos lá, eu posso garantir a você, nós não vemos sofrimento no dia a dia. Nós sabemos que ele existe, nós sabemos que ele está lá, mas nós vemos o Cristo. Quem trabalha nas obras sociais, eu posso garantir para você, quem trabalha nas obras sociais aqui da Canção Nova, pode dizer todos os dias: eu vi o Senhor. Só não vê se não quiser. Só não vê quem não quer, né? Essa é a expressão. Só não vê quem não quer. Que se olhar com o olhar de não segurar o Cristo para si, olha sobretudo para aquele que mais sofre, para aquele que precisa mais da nossa ajuda. Olha e pode dizer com tranquilidade: eu vi o Senhor. E quando a gente vê o Senhor, a gente sempre escuta
aquela vozinha dele no nosso ouvido, aquela doce voz dele no nosso ouvido. Vem e me segue. Meu irmão, minha irmã, como eu disse, temos o dia todo pela frente. Que bom. Temos todo esse dia pela frente para reconhecermos as manifestações de Deus na nossa vida, como aqueles anjos que apareceram a Maria Madalena. Para reconhecermos Jesus que se apresenta diante de nós, como se apresentou diante dela lá, fora do túmulo. Que nós não mantenhamos isso conosco. Olha para a vida. Olha para os outros. Sobretudo para aqueles que mais precisam. E olha ali e reconheça Jesus diante de você. Como fizeram Madre Teresa, como fez Irmã Dulce, como fez São Francisco e tantos outros. Reconheça Jesus ali. E aí você vai poder dizer: eu vi o Senhor. E aí você vai poder anunciar esse Jesus vivo, ressuscitado na sua vida. Amém?